E meu nome começou a ser falado no Parque São Jorge. Velho, 2, 3 gols. Eu fazia muito gol quando eu era garoto. Você percebia que você era diferente dos outros meninos? De ser burro. Casão, Oi. a sua vontade desde moleque sempre foi jogar bola? Cara, é assim, tudo começou na realidade na Copa de 70. O né? que foi a Copa de 70? Então, cara, a minha família é super corintiana. Então, quando com 5, 6 anos, eu só ouvia falar de Corinthians, Rivelino e Pelé. Né? Pô, Pelé, Rivelino, Corinthians. Você pô, viu o Pelé jogar? Vi um pouco. Você viu, mano. Vi. Aí, a primeira coisa que eu lembro de futebol foi a quebra do tabu do Corinthians em 68, 2-0 contra o Santos. Que ali começou a falar. Em 70, eu entendi o futebol. Em 70 eu sentei para ver a Copa do Mundo com a minha família. E aí eu entendi o quanto a minha família gostava de futebol e daqueles jogadores daquela época. E Brasil campeão? Brasil campeão. Pelé, Rivelino, Gerson, Tostão, Jairzinho, Nossa. enfim. Carlos Alberto? Carlos Alberto, Clodoaldo. E ali, cara, eu me lembro muito bem. O Brasil jogava, ganhava, eu saía correndo pela rua. Naquela época não tinha perigo, não tinha nada. Saía correndo pela rua, encontrava meus amigos na rua e tal. E Delícia. começava a jogar bola. Então a paixão mesmo surgiu por causa da Copa de 70. Mas eu nunca fui encanado em ser jogador de futebol. Eu gostava de jogar bola. Então eu jogava, eu fui crescendo e fui jogando. E todo mundo que me chamava eu ia jogar. Eu fui pro dente direito do Corinthians com 11 anos de idade. Mas isso que eu ia perguntar, você molequinho assim, com 8, 9 anos, começando a jogar bola, você percebia que você era diferente dos outros meninos? Cara, assim, eu tinha mais facilidade. Eu percebia, porque sabe quando você percebe que você joga melhor do que os meninos da sua idade? Que pra você tá mais fácil. Não, quando todo mundo começa a chamar você pra jogar. E é o Ou primeiro. quando vai tirar É o primeiro escolhido. quando vai tirar para o ímpar, você é um dos primeiros a ser escolhido. Então você fala, pô, os caras, acho que eu jogo bem, tal. Aí você começa a fazer. O que eu percebi mesmo, na realidade, é que eu fazia muito gol. Mais do que os meninos da minha idade. Eu jogava contra cara mais velho, eu sempre fui grande, né? Então, por exemplo, eu tinha 10 anos, mas eu tinha uma altura já de 12, 13, assim, né? Mas ela era garoto. Mas eu jogava contra os caras mais velhos e conseguia fazer gols nos jogos contra os caras mais velhos. 2, 3 gols. Eu fazia muito gol quando eu era garoto. E aí começou a chamar a atenção da região, que eu morava na Penha, né? Da região, e eu fui chamado para jogar no Clube Esportivo da Penha, futebol de salão. Eu comecei no salão. E aí foi, salão, depois eu fui pro Corinthians, aí ficou Corinthians, futebol de campo, né, dente de leite e tal, salão, dente de leite, fui subindo, fui jogando, fui bicampeão paulista de futebol de salão, uma vez no infantil em 77, fui artilheiro com 32 gols no campeonato. Nossa isso, senhora. E depois nós somos campeões também, praticamente o mesmo time, em 79 pelo Infanto Juvenil. Que era... Você gostava mais de salão ou de campo? Na época, eu gostava mais no salão, porque o salão você pegava mais vezes na bola. Eram poucos jogadores em campo, o espaço era menor, então a bola estava quase sempre, você estava tocando na bola. Às vezes o campo, você demorava para pegar na bola, porque era garoto de 10, 12 anos, demorava a bola chegar na frente, a maioria corria atrás da bola, sabe aquela coisa... Eu comecei a ficar organizado quando eu fui pro dente de leite do Corinthians, que já era um time mesmo, né? Que o treinador era o Cabeção, goleiro dos anos 50... Então eu comecei a aprender posicionamento e tal no dente direito do Corinthians. Mas o salão, você pegava na bola toda hora. Eu curtia muito jogar futebol de salão. Você sempre foi atacante? No campo, É. cara, eu cheguei pra treinar no Corinthians, no dente direito, como centroavante. Eu passei como centroavante. Eu era um ano mais novo daquele time. Eu ainda teria o outro ano de dente de leite. Quando passou pro outro ano, nos treinamentos, o Cabeção me colocou de volante. Eu comecei a jogar de volante. Porque eu era alto, eu tinha técnica, né? Tinha mais agilidade e comecei a jogar de volante. Eu passei para centroavante, cara, quando eu estava no Juvenil C, que era 15, 16 anos, e teve um jogo do campeonato do Juvenil B, que foi 5, 6 caras expulsos ali, e não tinha Corinthians e São Paulo. Aí não tinha, na outra semana, um time com aquela idade para jogar. E você não pode trazer os caras do Juvenil A, que os caras são mais velhos. Você pode puxar... Subir. Subir os caras mais novos. E o treinador veio me perguntar, eu jogava de volante, ele me perguntou, você quebra o galho, você joga de centroavante contra o Paulista de Jundiaí, domingo preliminar e tal. Eu falei, lógico que joga. Você quebra o galho como atacante? Isso é uma delícia de ouvir. Porra. Para de marcar, vem fazer gol. Cara, eu fiz 2 gols contra o Paulista, na outra semana eu fiz 3 contra o Palmeiras, preliminar também, e na outra eu fiz 2 contra a Portuguesa. Então, foram os meus 3 primeiros jogos, numa categoria acima da minha idade, foi
desse jeito, foram 7 gols ali, sabe? 7 gols em 3 jogos, e meu nome começou a ser falado no Parque São Jorge, muito forte, né? Eu era muito novo e tava fazendo gols, principalmente no Palmeiras, né? Quando eu fiz. E aí já começaram a conversar, a falar de mim como centroavante. Aí não teve mais volta. Quer dizer, meu nome ficou falado no Corinthians, dentro do Corinthians, como centroavante, pelos gols que eu fiz, não como eu jogava de volante antes, entendeu? Entendi. E eu tenho uma dúvida, assim, queria saber a sua opinião. O jogador que ele começa jogando no futsal, ele vai pro campo, isso, vamos dizer assim, ele fica melhor, ele aprende mais coisas, tem alguma diferença que pra você... A diferença tem, mas eu acho que é uma vantagem. Isso que eu queria Eu acho que é perguntar, uma vantagem quando você consegue se adaptar ao espaço maior.